aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814 e voltamos às nossas sagas da DC Comics e hoje vamos falar sobre o Ultra, né, que é o primeiro super-herói da Terra Primordial, ou Terra Prime, como preferir. E assim, eu acho que muitos de vocês não conhecem, até acham que o Superboy foi o primeiro herói dessa Terra, mas a gente vai discutir tudo isso nesse vídeo de hoje. Na verdade, a versão pré-crise do Ultra surgiu em Liga da Justiça número 153, lá em 78, e nessa história, alguns personagens da Liga são transportados do nada lá para a Terra Prime. Então nessa história foi o Superman, Batman, Lanterna Verde, Flash e Arqueiro Verde. Então ficaram para trás a Mulher Maravilha, a Canário Negro e o Tornado Vermelho. Antes dessa invocação, estava havendo até uma discussão entre os membros da Liga, até o Oliver estava indignado justamente com a Liga da Justiça, que só tinha esse nome Justiça no papel. Eles só serviam mesmo para enfrentar bandidos, vilões e tudo mais, e não para fazer a justiça no mundo, já que muitos países estavam no mapa da fome e tudo mais. E se fosse uns anos no futuro, o Batman teria concordado com Oliver, né? Ele usou esse argumento da falta de justiça da Liga justamente para deixar a equipe para criar os Renegados poucos anos depois. Mas aqui o Batman não apoia o Oliver e diz que acabar com a fome não é papel da Liga da Justiça. Até, o Oliver até rebate dizendo que claro que ele não concorda justamente porque ele é um riquinho mimado. E o Oliver está completamente certo. Mas, voltando aqui à história, após esses heróis chegarem na Terra Prime, eles vão falar com o Julius Schwartz e, como sabemos, os editores da DC controlam o destino dos personagens do multiverso. E ele até teoriza que eles foram transportados porque talvez outras pessoas pensaram tanto nesses 5 heróis que eles também foram trazidos para a Terra Prime. Então as pessoas também da Terra Prime influenciam. E isso tá certo, né? Porque o público influencia o que a DC vai escrever. E vemos aqui a primeira aparição do Ultra, que surge lá no sertão da Austrália, e ele estava combatendo caçadores de cangurus, né, tentando proteger os animais dessa área. E os habitantes da nossa Terra, nessa Terra Prime, nunca viram alguém realmente com poderes. E quando eles veem o Ultra, eles o acham realmente que é um personagem saído das histórias e quadrinhos. Até ele tem um visual parecendo um deus grego. E nessa mesma história é contada a origem do Ultra, né? Então tudo começa com uma nave chamada Space Ark, e essa nave salva um terço de uma população de um planeta que estava explodindo, não falo o nome desse planeta, e colocou esses sobreviventes em cápsulas, meio que animação suspensa. O capitão dessa nave é um computador vivo chamado Maxtron, e estava vagando pelo espaço, assim, até que a sua nave foi destruída quando chegou perto da órbita de Plutão. Como uma medida de emergência, o Maxtron soltou no espaço uma de suas células em uma forma de pirâmide e um bebê sobrevivente daquele planeta lá que estava em animação suspensa. Ambos caem na Terra, só que até a pirâmide bate no satélite Sputnik e vai parar em locais diferentes. Então o bebê vai parar no sertão da Austrália e é criado por nativos de lá, enquanto que essa célula, que é uma parte do Maxtron, cai lá na Antártida. Anos se passam e esse bebê cresce, descobre que ele tem grandes poderes, adota o nome de Ultra e aí se sente agora preparado para se revelar ao mundo e oferecer seus serviços como herói. No mesmo instante, um arqueólogo encontra essa célula do Maxtron no gelo e quando a toca, ele ganha uma armadura e o próprio Maxtron assume o controle e tem o objetivo de destruir o Ultra. O Maxtron ele escaneia todo o planeta e vê que os heróis da Liga estão por lá. E ele acha que eles são aliados do Ultra e aí começa uma batalha de Liga contra o Maxtron. Enquanto isso, o Ultra corre pelo oceano da Austrália até os Estados Unidos. O Superman acha até que o Ultra também é um vilão e começa a lutar com ele. É aquela luta de sempre, né? O pessoal se bate primeiro para depois conversar, né? E quando eles param para conversar sobre isso, descobre que foi o Ultra que invocou os heróis da Terra 1. Meio que na mesma sentido que quando o Superman apareceu na Terra 1, outros heróis também apareceram. E nessa revista eu fiquei meio que meia hora para entender por que o Maxtron virou do mal, né? Porque a nave salvava pessoas e tudo mais. E no final ele fala que os anos isolados meio que endoidaram esse computador. Ou seja, nunca deixe um aspirador de pó muito tempo guardado. Ele pode se rebelar contra vocês. E também pode ter sido o próprio universo equilibrando, né? Porque quando surge um herói, automaticamente vai surgir um vilão. E justamente o objetivo do Maxtron era manter esse mundo puro, um mundo com seres sem poderes.
Na batalha final, o Batman, o Arqueiro Verde e o Flash foram capturados, então o Superman, Lanterna e o Ultra lutam contra o Maxtron, que logo o próprio Maxtron descobre a fraqueza de cada um deles, e a do Ultra é ser atingido por rajadas supersônicas. Mas depois é mostrado que, na verdade, o Ultra e o Superman se disfarçaram um pelo outro. Então as armadilhas do Maxtron não funcionariam para ele, então por isso que o vilão foi derrotado. E no final, o Ultra deseja ir embora da Terra Prime, porque ele, já que ele foi o primeiro herói, ele queria ser o último desse universo, né, para que não apareçam novos vilões. Aliás, nessa parte aí de o Superman se disfarçar do Ultra e vice-versa, foi o poder do Anel do Lanterna Verde que fez isso. Aliás, pessoal, depois eu tenho que fazer um vídeo para falar sobre o Lanterna Verde pré-crise, como ele era muito poderoso. Porque assim, até a gente fala muito do Superman, que tinha muitos poderes, mas poder de apagar a memória, ele tinha poder de atravessar a parede, de transformar uma pessoa em outra. É realmente muito poderoso, então a gente precisa depois listar as quantidades de coisas bizarras que ele conseguia fazer nesse período. O Ultra, ele retorna em Liga da Justiça número 158 e por conta da sua solidão, assim, lá na Terra 1, ele não tinha ninguém, assim, realmente, ele perdeu o juízo e decidiu acabar com toda a Liga porque ele ficou meio que convencido que todo ser com poderes deveria ser considerado perigoso. No fim dessa edição, a Liga até fica meio em dúvida se confia ou não no Ultra novamente. Até aparece a Liga da Injustiça aqui também, tem toda uma batalha, mas no final a Liga prende os vilões da Liga da Justiça e também prende o Ultra em meio que um cubo separado, né? Então ele ficou meio que quase um ano aprisionado. Até que um dia aparece um cara que se diz o advogado do Ultra e descobre, né, que ele estava realmente preso e ele processa a Liga por abuso de poder, já que eles prenderam o indivíduo sem julgamento, né, pela lei no caso. E aí ficamos sabendo depois que esse advogado na verdade é um alien disfarçado e todo o julgamento era uma farsa, mas era mais para levar essa discussão assim, a Liga pode realmente prender as pessoas sem passar por julgamento? Na verdade, esses seres com poderes deveriam realmente ser julgados à parte, né, para não ter esse perigo. Eu sei que hoje em dia nas HQs tem a prisão para seres poderosos e tudo mais, mas pelo menos eu nunca vi um julgamento de um vilão assim com poderes. Você já lembra de algum HQ que tratou sobre isso? Geralmente o cara cometeu um crime, é preso e pronto, né? E o objetivo desse alien, que era o advogado, era roubar todo o hidrogênio da Terra. E uma coisa que eu gosto bastante é que assim, o Batman nessa história estava só investigando, né, atrás dos panos e tudo mais, e ele descobre tudo isso e ajuda a Liga com sua investigação. No fim, o Ultra admite que errou, né, em pensar que todos os seres com poderes deveriam acabar, pede desculpa à Liga da Justiça e juntos eles combatem essa ameaça do alien. E a última aparição do Ultra no pré-crise, ele mostrou que realmente o coitado tem problemas de solidão. Porque assim, ele abandonou essa carreira de super-herói, adotou a identidade de Jack Gray e ele trabalhava no restaurante, lá lavando os pratos, usando até seus poderes. Até que um certo dia ele conhece um ladrão de banco chamado Joey Perry e o próprio Joey convence o Ultra a roubar bancos e eles o fazem. Então a Liga da Justiça entra em ação, aí tem a nova luta lá e tudo mais. No final, o Ultra foi enviado para a Austrália da Terra 1, onde lá ele pôde conviver com os aborígenes análogos aos que criaram ele lá na Terra Prime. E vamos de teoria, né? Será que todos os heróis da Terra Prime, ok, só tem dois, né, tendem a ficar loucos devido à solidão? Olha, o Ultra e o Superboy Prime, pô. Caso algum de vocês seja um herói, por favor, não fica só, procura um psicólogo, qualquer coisa, né? Vamos tentar evitar sobre isso. E no pós-crise existe um Ultra que parece fisicamente com a versão pré-crise, mas não tem nada a ver com ele. Aqui ele é um alien da raça Almerakiano e ele está em busca da Máxima, né? Aquela mulher que queria casar e ter um filho com o Superman. E o objetivo do Ultra era justamente se casar com a Máxima, já que eles foram prometidos um ao outro enquanto bebês. Quando o Ultra chega na Terra, ele briga com o Capitão Átomo porque ele estava justamente vivendo o romance com a Máxima. Mas no fim, a própria Máxima expulsa o Ultra da Terra porque ela não estava interessada nele. Posteriormente, ele até retorna por pouco tempo e até vira membro das Nações Unidas e entra para um grupo chamado Caçadores da Liga, mas não tem muita relevância posteriormente. Nos 952, o Ultra retorna, mas é justamente uma versão dessa do pós-crise. Ou ele é um alien desse planeta Almerac. Na verdade aqui ele é membro da Casa de Sangue Real do seu planeta, né? E que novamente ele foi prometido a Máxima, mas ela era apaixonada pela líder dos rebeldes de Almerac chamada Prima.
Mas agora eu vou pegar um pouco mais pesado, porque assim, o nome Ultra já foi usado nas HQs bem anteriormente, desde a Era de Ouro, já foi usado também na Era de Prata por outros personagens. O primeiro foi o Gary Concord Jr., conhecido como o Ultraman, né, lá na All American Comics. E depois o Ace Arne, né, que recebeu o nome de Ultra, o Multi-Alien, que ele tinha um corpo dividido em 4 partes, cada uma dessas partes era um alien diferente. Parecia bem que um Ben 10, né? E agora eu quero deixar uma tarefa de casa para vocês após ver esse vídeo. Então, depois releiam a Ultra Comics lá em Multiverse, porque vocês vão pegar agora várias referências por conta desse vídeo. Lá tem até o Ultra do pré-crise e lá tem uns cabelos brancos. Pelo menos eu acho que ele é, porque tem a mesma roupa, né? Então parece bastante. E o último Ultra que resta falar é justamente dessa revista, da Ultra Comics, que é o único super-humano da Terra 33, que aliás eu nem sei se hoje em dia vale isso, porque o Superboy Prime foi devolvido ao seu mundo da Terra Prime pós-Death Metal, mas enfim, eu não sei nem também se o próprio Ultra Comics ainda existe. E nessa revista, o Ultra Comics foi criado por cientistas da nossa Terra, né, chamado Meme Smith, e aqui vemos que, na verdade, esses cientistas são os escritores, editores, artistas, toda a equipe por trás de uma revista para um personagem. E é tanto que podemos ver aqui que ele foi criado a partir da tinta, né? Tinta preta, várias coloridas aqui. E a grande graça da DC é porque quando eu li essa revista na época, eu tinha entendido, sei lá, um comprimido. E hoje em dia eu posso dizer que eu entendo uma cartela inteira, né, de comprimidos. Ou seja, é um pouquinho a mais, mas sempre, a cada vez que a gente lê essas coisas da DC, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. É a mesma coisa que quando eu faço quando eu leio a Crise, né? Toda vez que eu leio a Crise eu percebo uma coisa diferente. Então, essa da Ultra Comics tem essa nova visão. E um dia, quando eu fizer todo esse apanhado do universo DC, a gente pode retornar e falar um vídeo especial da saga Multiverse para ver se a gente consegue entender o máximo de coisas possível, né? Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha aqui, deixa o like que ajuda demais. Deixa seu comentário para saber, assim, você conhecia o Ultra, só conhecia a versão pós-crise ou nem isso, né? Sabia que ele foi realmente o primeiro super-herói da Terra Primordial? Bom, então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!